1º de janeiro de 2018. Puxa, já estamos no novo ano invisível, né? Então, hoje vamos falar de Elon Musk. Eu já fiz uns vídeos sobre ele, eu não sei se eu subi no YouTube ou não, ou se eu deixei esse assunto no grupo que eu tenho. Eu falei muito dele. E eu tô sempre questionando o pessoal do meu grupo para ver se eu conseguia obter resposta deles, né? E juntar com o que eu tenho, a minha intuição sobre tudo isso. Mas eu sempre deixo assim no início como perguntas, como questionamento da minha mente, assim, sabe aquela matutação que eu tive em centenas de dias pensando sobre o assunto. Lembrando da minha intuição, me segurando nos meus blocos de imagem, porque a tentação é ir na onda desse pessoal, desses personagens do sistema, porque Elon Musk é apenas mais um deles, não se enganem. Nesse ano de 2018, dourados 2018 anos, nós vamos ter conversas muito sérias, com palavras muito simples, que é como eu sempre falo, que qualquer um pode entender, desde crianças de 12, 10 anos até uma pessoa adulta, certo? Nenhuma palavra arcaica, nada técnico muito difícil. Eu tento mastigar tudo bem direitinho para qualquer um acessar e entender da melhor maneira possível. Qualquer dúvida sempre pode perguntar, né, gente? Eu adoro ouvir tudo sobre vocês. Aqui tem uma parte das minhas postagens que eu ficava falando sobre o Elon Musk. Eu vou dar uma lidinha rápida para vocês, porque ela é muito, muito, muito grande. Ela tem quilômetros e quilômetros, só vou ler um pedacinho. E depois eu vou ler a postagem que eu fiz hoje no meu grupo. E eu pensei, se eu fiz essa pergunta no pessoal do meu grupo, por que não também fazer ao pessoal que frequenta o meu canal no YouTube? Talvez também deles eu encontre alguma resposta para fechar todo o raciocínio. Essa aqui é a postagem que eu fiz no meu grupo. Eu vou ler para vocês e vou colocar vocês a par dessa pergunta, porque ano passado, 9 meses ou não lembro mais, eu comecei a fazer essas perguntas no meu grupo, no outro grupo que eu tive, para colocar as pessoas diante dessa manipulação que eles estão tentando fazer, né, com o novo personagem, Elon Musk, muito simpático, e que algumas pessoas já duvidam que ele seja uma pessoa de verdade. Vão falar assim, olha, completamente essa louca. Pois é, são os americanos que estão falando isso. Eu também senti, eu ainda comentei com o pessoal do meu grupo, eu acho esse homem muito estranho, às vezes tem o rosto diferente, às vezes a voz está diferente, e os americanos que estão ali pertinho, conversando com eles, também falaram. Eu também acho a mesma coisa. Parece não existir. Aí eu fui procurar e muitas pessoas também pensam a mesma coisa. Não é estranho? A minha postagem de hoje foi assim: para pensar sem ter que acreditar em nada, apenas pensando e matutando. Volta e meia me pego matutando sobre isso. Quem não gosta desse assunto pode ignorá-lo. Quem tiver consigo ainda nossos papos anteriores desse assunto, adoraria recebê-lo para postar aqui e o pessoal novo entender do que se trata. Já conversei com alguns aqui sobre o Elon Musk e sobre a hipótese de estarmos vivendo um mundo simulado. Isso aí não é novidade nenhuma, gente. Ele só pega assuntos antigos e traz, dá uma nova repaginada, uma roupa nova e pronto. Buscando no Google, poderão achar informações sobre o Elon Musk, suas ideias e pensamento. Eu faço as minhas buscas nos sites e com pessoas do exterior. Vocês podem buscar na língua portuguesa, deve ter um monte também. E naquela época, conversei a primeira vez sobre ele, tentei detalhar sobre o assunto, mais do que agora farei. Hoje vou deixar minha mente divagando, de novo, como sempre eu faço. Teoria do mundo celular. Na verdade, não é uma teoria, é uma hipótese. Na verdade, é especulação, porque eles adoram isso, especular e deixar a gente sem resposta nenhuma, né? Se estivermos em uma simulação semelhante a um jogo, eu realmente gostaria de saber onde podemos ativar as ferramentas de uso. Olha, eu já fiz outras questões ano passado muito mais importantes do que essas. Aqui são bem leves, porque tem pessoas novas no grupo e algumas delas não sabem sobre esse assunto.
Alguém deve tê-las descoberto e programou para alguns aqui ficarem em sofrimento e escravização e outros estarem no controle, ou esse sofrimento e injustiça já é o programa. E se existem essas ferramentas, botões, sei lá como chamar, onde estão? Qual o nome que daríamos a elas? Podemos vê-las aqui em alguma parte do planeta fisicamente? Podemos achá-las, tocá-las, apertá-la, destruí-la? A gente pode alguma coisa? Ou é algo que precisamos ativar no mental? Ou precisamos da ajuda de uma tecnologia para vê-la? Eu pensei nisso porque quando tive a minha primeira e única, a última para nunca mais, experiência com a ayahuasca, a sensação que tive é que a viagem mental toda era de alguma forma sentida como digital mentalizada. Ou, na verdade, às vezes penso, era mental digitalizando-se na sensação, sabe? Dando aquela sensação que era digital, complexo, né? Contei o René é um rapaz que eu converso muito com ele, que a minha impressão é que, de repente, meu eu e eu, corpo e consciência juntos, estavam vendo tudo por um imenso monitor, mas que eu podia ver com cores vivas e tudo que via tinha proporções gigantescas, se tornaram mais lindas, tão detalhadas, tão perfeitas. Depois entrei no universo de figuras geométricas perfeitas e tudo era tão estéril, imenso, gente, imenso, imenso, imensidão que eu não sei descrever. Tudo tão perfeitamente, como se fosse tudo feito por um computador. Não tinha um só defeito, uma só coisa que pudesse sujar, sabe? Deixar impuro essa coisa que eu vi. Muito lindo, mas se tornava até quase frio, pois eu estava visualizando e julgando com os meus olhos humanos, com a minha tentando referências humanas quando eu estava vendo tudo aquilo. Ainda que eu sentia que não estava só, que havia o meu eu junto, eu sentia a minha presença fora daqui, né, vendo junto comigo. Era encantador, hipnotizante, aterrador, mas eu sentia assim. Depois pensei que poderia ser uma função do cérebro que estava reagindo assim por causa de uma droga, e essa reação era uma proteção, já que nosso cérebro sempre nos envia imagens conforme nossas crenças, né? O que a gente crê, ele tem todas aquelas imagens, ele vai pegando, e estado de humor, se estamos doentes, morrendo, ou se tomarmos drogas que tentam invadir a zona que fora fechada numa das corrupções que vi nos blocos de imagem, talvez faz isso para a proteção dele mesmo também. Envia imagens e sentimentos, porque a nossa mente funciona só com imagens e sentimentos, né? Pode ver que os drogados começam a ver coisas, depois a sentir coisas. E se eles forem honestos, vão ver que viram e sentiram coisas devido ao que acreditam, ao que fazem, e a influência dos seus pensamentos também, do que eles ficam pensando sempre, né? Do que leem, do que experimentam ou experimentaram, das coisas que acreditam, coisas que estão arquivadas no subconsciente, que nem elas mesmas sabem, mas que entraram de alguma forma, tá lá dentro do subconsciente. Também pelo estado de humor, né, que a pessoa tem, e ambiente em que se encontrou ou frequenta. Até a alimentação pode interferir nisso tudo. As pessoas também, quando estão morrendo, elas começam a ver aquelas coisas, e pensam que existe esse mundo, aquele túnel, aquela luz, tudo isso é um tipo de proteção do cérebro, é como se fosse uma tela de descanso, alguma coisa assim que eu não tenho palavra para explicar. Voltando à hipótese do simulado. Imagina você se imaginar sendo um personagem em um videogame. Pior ainda, ter a consciência de que se é apenas dígitos, percebendo que está dentro de um programa de computador. Não sei qual sensação pensar. Eu não sinto que estou dentro de um, mas outros conseguem pensar assim. Eu acho que é porque as pessoas não conseguem se imaginar apenas jogando, e sim fazendo parte do programa. E é isso que eles querem. Eles querem que você pense que você está aqui dentro de um programa, quando na verdade você pode estar lá fora controlando e construindo. Explico. As pessoas, quando ouvem isso, elas pensam nelas como o corpo. Mas aqui mesmo no nosso mundo, quando jogamos um jogo num computador ou usamos um óculos de realidade virtual, nós não estamos lá dentro e sabemos disso, não é verdade? Escolhemos um avatar e o jogamos usando ele, certo? Perdemos nosso tempo pensando se estamos lá dentro do computador enquanto estamos jogando? Não. E com certeza o avatar também não. A não ser que a gente inculcasse isso na cabeça do avatar. E se estamos nós, o eu,
em algum outro lugar, usando os corpos aqui como avatares, né? Que são os corpos, como veículos, como ferramenta, que de alguma forma, por terem sido hackeados, não conseguem detectar a presença e comando do eu. Não, o eu tinha direito a total controle, mas foi hackeado. O seu avatar aqui foi hackeado, ele não tem. Então, essas crenças, todas aqui que ele joga para você acreditar, até mesmo nessa hipótese simulado e todas as outras coisas, Deus, demônio, tudo que você imaginar, é exatamente para te hackear e você não ter o eu verdadeiro seu, não tem esse comando completo. Então, a sua presença real, né? Não, onde é que eu tava assim? E que de alguma forma terem sido hackeados, né? Os avatares não conseguem detectar a presença e comando do eu, não há aquela conexão total, completa. Então, a presença real e cria a ilusão que o corpo é o que estamos vivenciando e é o que somos, porque se a gente não está sentindo mais, a gente está sendo manipulado, influenciado, controlado por alguma coisa mais forte aqui, toda a nossa atenção fica para cá, a gente é desviado da percepção exata e do comando exato. Eu já expliquei isso em outros vídeos, como que se passa tudo isso, tá? Eu não vou repetir para não ficar muito grande aqui. Para algumas pessoas que conversei sobre estarmos vivendo uma simulação, o problema com essa questão que coloquei da possibilidade de estar vivendo em uma simulação é que as respostas tinham que estar para elas abrangendo sempre ciência, religião, filosofia e quase sempre baseados no que outros disseram, no que leram das fontes do sistema. Elas não ficam centenas de dias pensando ou volta e meia voltam a refletir, né? Ou matutar sobre o assunto. Acham que vão pegar a resposta certa ou as respostas certas apenas se for através de alguém do sistema, alguma coisa do sistema, algum personagem que já nos respondeu, ou vão deixar as respostas daí para que pensar por nós mesmos, né? Então, elas ficam esperando. Para que pensar por elas mesmas se uma hora o sistema colocará entre nós as respostas, ou teorias ou hipóteses que devemos seguir, acreditar, confiar e ficar se matando para decodificar e obter alguma coisa delas. Às vezes, para algumas pessoas, Deus é uma ferramenta de enfrentamento moralmente saudável, usada para responder as perguntas que a ciência ainda não respondeu. E ao contrário também, né, que a ciência é a ferramenta que usa para enfrentar, né, a religião, né, usada para responder as perguntas que a religião ainda não respondeu. Apesar que para alguns religiosos, eles dizem que a religião tem todas as respostas e pronto. E para os que seguem é a ciência que tem todas as respostas e pronto, né? Apesar que, se lembrarmos do quão irônico nosso sistema insiste muitas vezes em ser, tenho comigo que ele nos dá a aparência que ciência e religião estão separadas propositadamente para manter esse duelo na cabeça de muitas pessoas, esse conflito, né, típico dele, quando na verdade para mim sempre estiveram juntas. Que a ciência está de mão dadas com a teologia, porque a ciência foi artificialmente configurada como assessoria da teologia e ao contrário também. Aí fica assim, uns empurram para a ciência, outros empurram para a religião e assim vai, né? E nos deixando sempre buscar nelas, aí, achando que só nelas tem a resposta. Mas, como sendo aparência apenas, a resposta não estão nelas, né? Nessas coisas. A resposta não está nelas, ou as respostas, né? Afinal, tudo é criação do sistema, gente. Ele faz de um jeito assim tão complexo que quanto mais você procurar a resposta neles ou nos personagens dele, nas fontes dele, é dentro dele que vocês ficam. Estou só pensando, não levem nada a sério, eu preciso acreditar em mim nem seguir meu raciocínio, tá? Eles dirigem a todos para buscarem somente no que o sistema oferece e aparenta ser ou ter. Eles nunca direcionam as pessoas a buscar nelas mesmo realmente como de fato deve ser. Não assim desse jeito superficial que a gente vê nos livros de autoajuda e tal. Percebem que as pessoas buscam sempre fora delas e nunca dentro delas, dentro de nós, nunca. Ou poucas pessoas ousam pensar assim e se contam isso, como eu, são ridicularizadas, pois afinal nos ensina que não temos poder nenhum. E eu não sou um cientista. Oh! E nem quero ser, porque o cientista não faz nada mais do que trabalhar para o sistema. Concordo em buscar resposta em tudo isso do sistema primeiro. Temos que começar com o que ele nos oferece e o que nós temos dele, mas sem esquecer de nós mesmos. Que surpresa seria descobrir que a resposta está debaixo dos nossos narizes e que era tão fácil de ativá-las e eles complicaram e
complexaram, não sei se existe essa palavra, eu já estou inventando, complexaram tudo, exatamente para garantir que não acessaríamos e nem perceberíamos o resto, a verdade. Bom, de novo pergunto, será que é do jeito que Elon e outros cientistas nos colocam essa hipótese, tudo isso? Por causa do argumento dele, muitos concordam que estamos vivendo em uma simulação. Então, como alguém pode dizer que ele, que essa pessoa está vivendo em uma simulação e que essa simulação é uma realidade para ele e ele assume que a simulação é real? Então, como provar o que é simulação e o que é realidade? E se esse mundo em que nós encontramos é uma simulação, foi criada por máquinas ou criada por seres humanos? Então, muitos devem se questionar se todos aqui estão aqui de verdade. Todos nós fomos voluntários a participar dessa simulação? Não me parece, já que nem lembramos de nada, então é forçado, né? E se vimos aqui por escolha, se aceitamos ficar aqui como idiotas, porque os da massa são idiotizados, né? Usados, escravizados, humilhados, todo tipo de coisa. Por que escolhemos isso? Qual a finalidade de você escolher ir para um jogo para só vivenciar coisas idiotas? Qual o significado de estar aqui para sofrer, quando sabemos que é apenas um programa e não realidade? Não escolheríamos apenas nos divertir e experimentar coisas boas, hein, gente? Todo mundo, quando quer fazer alguma coisa, ela está tentando fazer o melhor, parecer o melhor para ela. Como é que a gente vem para cá e escolhe sermos os tontos que vão sofrer, que vão passar o tempo todo aqui ignorando a verdade? Podemos deixar a simulação ou morremos nessa simulação? Claro que não podemos. Não existe o tal do livre-arbítrio, como dizem. Eu já fiz vídeo explicando isso. E por causa dos filmes, um deles, A Origem, alguns podem se perguntar, se morremos aqui, morremos fora do aqui? Mas se todos morrem aqui dentro da simulação, então todos morreriam lá fora? Ou não existe a morte? Claro que a morte é só o nome da saída das pessoas que estão indo embora do jogo. Isso foi o que eu vi nos blocos de imagem. Mas outros interpretam de outra maneira. Quando as pessoas não conhecem uma tecnologia, elas pensam que tudo é divino e natural, mas quando passam a conhecer e o que essas tecnologias podem fazer, né, como é o poder delas, elas se sentem do mesmo jeito de quando você conhece alguém pela primeira vez. Aí você conheceu essa pessoa, mas sente que parece que conheceu ela muito, muito tempo. Parece se conhecer mesmo há muito tempo. Entende o que eu quero dizer? A mente conhecendo tudo, né? Quando ela passa a conhecer, é tão simples e sem grande importância para ela. Nada é tão significante ou grandioso ou temeroso assim a partir do momento que ela conhece. Ela fala, é isso? A partir do momento que ela conhecer, ela fala, é isso? Não é tão interessante para mim, não é bem o que eu pensava, entendeu? A mente não fica mais apegada, deslumbrada, nada mais. Então eu fico pensando, e se estamos dentro de um mundo simulado, então alguém pode hackear esse simulado, esse programa? Sim, certamente deve haver essa possibilidade. Mas e se o programa for tão avançado? Mesmo que seja tão avançado esse simulado, deve haver um hackeamento também tão avançado que vai hackear. Em 2001, que teve a explosão das torres, né? E se isso era um vírus que fora lançado para hackear? Seria o vírus um tipo de coisa, assim, o vírus seria o acontecimento, coisa se realizando para nós como um acontecimento aqui, né? E que poderíamos sentir ou mudaria nossa percepção para que continuássemos a viver sem perceber que algo mudou? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Um acontecimento, o vírus é um acontecimento, né? Ele faz alguma coisa e a gente continuaria a viver sem perceber que algo mudou, que era o hackeamento, né? Ou se o vírus, para quebrar o programa, seria ou será o lançamento do mundo ao Islã ou comunismo. Os muçulmanos lançados por toda a Europa, com comunismo tentando dominar o mundo. Teria sido isso uma tentativa de hackeamento, ou são? Não creio. Ou esses acontecimentos são uma tentativa para deter o vírus que quer hackear e mudar o programa. Esse que vivenciamos e que nos parece injusto e cruel, e ele tem como defesa, né, o lançamento desses acontecimentos terríveis para não permitir a entrada de algo diferente, não se permitir hackear. Vocês entenderam o que eu quis dizer? E se essa simulação que a gente vive, quando ela sentir que alguém está querendo hackeá-la, né, ela joga todos esses acontecimentos terríveis, ruins, para não se deixar hackear.
Porque quando ela mexer com essa coisa, as nossas energias aqui também vão ser modificadas. Tudo aqui vai ser modificado. E o hacker, o que ele colocar aqui para entrar, não vai conseguir. Mas, e se o hackeamento só poderá existir se for através de nossas mentes, livres e conscientes? Não parece mais viável que sejam as nossas mentes juntas e livres que detêm esse poder verdadeiro? Por isso nos enche de crenças e distrações? E se alguém está, ao contrário de fazer coisas ruins, com esses acontecimentos ruins, tentando fazer algo bom para tentar quebrar o programa, e por isso estamos recebendo também, juntamente revelações do programa? Faz sentido? Não sei, para mim não. Ou se estão tentando agora mesmo hackear de alguma forma que não percebemos, de alguma outra forma? E se tudo que está passando for devido a uma atualização que o sistema faz ou fez? E se ele está variado e a atualização deu um erro 404. Eu nem lembro mais o que significa esse erro 404 aqui, ó, até eu escrevi aqui. Mas é só para relaxar um pouquinho, tá? Eu quero fazer um vídeo postagem sobre esse assunto, mas desde aquela primeira vez que conversamos, ainda não defini bem como devo escrever sobre isso. Para mim, suas opiniões, mesmo contrárias da minha, serão bem-vindas, né? Aprendo com todos e talvez possa ligar alguns pontinhos. Embora eu esteja bastante certa de que não há certezas e resposta, né, dentro do sistema, ainda, e muito menos são fáceis de achá-las no sistema, agradeço a visão de cada um. Não importa quão diferentes sejam as nossas abordagens e opiniões, é necessário que a gente olhe para tudo, né? Que pensamos de todas as perspectivas para encontrar nossas próprias verdades. E eu gosto de escutar o que o pessoal que eu converso fala. Agradeço-lhe por compartilhar suas ideias comigo, respectivamente, e espero ouvir mais sobre ideias e opiniões de todos em uma próxima postagem sobre esse assunto, até que eu consiga finalizar meu pensamento e fazer meu vídeo. E agora eu conto com vocês também do YouTube, que me assistem, que gostam do meu canal, que gostam da minha maneira de pensar, e que vocês me ajudem, porque eu quero fazer um vídeo muito legal que vai explicar sem essa enganação, sem manipulação, sem usar ideias das fontes do sistema, porque aí você fica preso e vai pensar e agir como ele quer. Nós temos que sair fora, pensar diferente. Vou mostrar uma coisa para vocês que está acontecendo no mundo e que quase não aparece no Brasil. Eu acho que eu cheguei a falar para vocês que há pouco tempo eu vi os americanos, eles estão fazendo vídeos sobre hoax, sobre fraude, fakes, coisas que a gente estava tão segura que existia. E agora até os átomos, eles dizem os átomos não existem. Eu vi em sites americanos e alemães e aqui eu achei em português, se vocês quiserem. Dá uma olhada, o átomo não existe, solos é numa teoria, eu não sei falar espanhol também, gente, é o microdios de la ciência moderna. Toda a ciência está sendo contestada pelos americanos. Então, como é que vocês podem crer piamente no que esses personagens do sistema falam? Eles falam tão bonito, né, gente? Com aquelas palavras técnicas, tudo tão complexo. Aí todo mundo sai repetindo as mesmas coisas, né? Parece tão verdadeiro, né? Como vai acreditar mais na Jetzt der Wahrheit ou no Elon Musk falando daquele jeito bonito, né? Com aqueles títulos todos, cientista, inventor, criador do PayPal. Ele sempre fala assim, olha, esse personagem aqui criou o Facebook, esse daqui criou isso, é tudo papo. São todos computadores que fazem tudo isso, depois encontram personagens para caracterizar, para dar rosto. O computador, a tecnologia que cria tudo isso, precisa de rostos para nós humanos aqui da massa. E ainda bem que não somente eu penso isso, muitos americanos e outras pessoas do mundo começam a pensar e sentir a mesma coisa. Não serei somente eu a ficar sendo taxada de maluca daqui para frente. Isso me agrada bastante, me tira um pouco o peso das costas. Vou ver se dá tempo para ler essa pequena postagem de 15 de julho de 2017. O cientista Elon Musk fala junto com outros sobre estarmos vivendo simulações. Já repararam que cientistas podem falar das teorias deles baseadas em especulações, assim como os livros sagrados fazem, ninguém prova nada, não temos prova física de nada, diabos, demônio, anjo, ET, Matrix. É fácil, o sistema faz isso porque a gente não pode provar. Ops!
Há coisas que podemos ver, mas a gente insiste em se apegar ao que não vemos e dar a essas coisas e seres invisíveis mais poderes. O Elon é, antes de tudo, também um homem de negócio. Os cientistas estão mudando, né? Não querem mais ficar só dependendo daqueles que os financiam. Mas mesmo assim, sendo eles ricos ou não, eles servem ao sistema e o sistema não vai te libertar das crenças dele. Por que estou falando isso? Estou preparando sua mente para ativar o filtro mental sobre tudo que for aparecendo sobre mundos simulados. Ninguém nunca contatou um dos simuladores desses mundos de simulações, assim como ninguém nunca contactou um Deus, um anjo, um ET avançado, nenhum que aparecesse para todos nós em tempo real. Tudo é só falado. E se eu falar algo sobre humanos antigos que nos controlam todos, todo mundo vai querer uma fonte. Aí eles querem uma fonte do sistema, entendeu? Se eu falar por mim mesmo que eu vi isso, não, você é uma humana comum, você não tem poder nenhum. E eu tô falando o que eu vejo, os blocos de imagem que aparecem para mim pode aparecer para qualquer humano, eu não sou superior a ninguém. Ah, então não vale. Tem que alguém, se eu falar assim, olha, eu recebi essas imagens de um Deus poderoso, ou de um anjo, de uma entidade, né? Eu estou tocada pelo poder de um ET, qualquer coisa, aí as pessoas acreditariam em mim. Mas como eu falo que sou eu mesmo, isso vem de mim, eu recebo isso naturalmente, todos nós podemos. Ah, não vale não. Coisa boba. Nós, poderosos, humanas, essa mulher é doida. Então, eles querem prova, mas é sobre tudo isso mais que existe no sistema, né? Eles aceitam tudo e ainda aplaudem. Aqui eu tinha feito uma publicação sobre um jogo, né, que o pessoal estava comentando, e eu aproveitei para falar do Elon Musk, que tá muito em voga agora, tá todo mundo falando dele. Vou ver se eu acho mais e aí eu vou dar continuidade, isso aqui é a parte 1, e eu vou falar a vocês o que eu já tinha falado com o meu grupo ano passado, e muitos questionamentos, muito bom para pensar e não se deixar enrolar por essa nova cilada do sistema. Obrigada pela atenção, até a próxima vez, e jetzt die Wahrheit.